A minha é diferente da irmã Ana, que é diferente da irmã Rita. O Senhor entregou. Abram as mãos. Olhem para as mãos de vocês. Soltem o que tem. As mãos de vocês carregam algo muito importante. Deus colocou nas tuas mãos, Suzy, algo que talvez agora tu não está vendo. Mas não é a mesma coisa que Ele entregou nas mãos da Mari. E não é as mesmas coisas que Ele entregou nas minhas. E a palavra diz o seguinte, e eu creio nessa palavra, que naquele grande dia, Cristiano, o Senhor Jesus vai te perguntar, o que fizeste com o que eu entreguei nas tuas mãos? E enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor me falava, vocês sabem que eu sou psicóloga, e o Senhor me mostrava sobre a questão do caráter. Porque isso é um princípio que o Senhor nos ensina e que revela, escute isso, revela o nosso caráter. Por mais que eu não consiga ser fiel no pouco, conhecedora desta palavra, eu vou me esforçar para ser. E aí o Senhor começa a transformar o meu caráter. E essa é a verdadeira transformação em Cristo. Olha só, dentro desse versículo, eu separei 2 princípios importantes que são destacados aqui para aprendizado. Que o primeiro deles é a fidelidade como um indicador de caráter. Ser fiel no pouco identifica não só como é a tua vida com Deus, mas como é a tua vida no dia a dia. Porque se tu é fiel com pequenas coisas e tu é comprometido com pequenas coisas, e isso é uma evidência de uma característica humana. Se eu sou comprometida com a minha casa, se aquilo que me é colocado e confiado, se eu dou este óleo, pega aqui, Rita. Pode ficar sentada. Eu dei um óleo na mão da Rita. Eu não disse para ela o que ela ia fazer com aquilo. Mas ela sabe como eu cuido das minhas coisas. Uma vez ela foi lá na minha casa, ela viu que tudo é organizado, não é tanto. Tudo organizado, tudo bonitinho. Eu cuido com zelo a minha casa. Tu vê que eu sou dedicada no meu trabalho. Tu me olha com admiração pela minha vida. E um dia eu vou viajar e eu entrego o óleo da igreja para a Rita. Eu disse, Rita, vai ter uma reforma na igreja. Vai ter uma grande reforma, vai cair coisas do teto, mas tem um óleo que eu não gostaria que caísse, se contaminasse. E eu confio em ti para que tu guarde. A Rita vai chegar em casa, primeiro ela vai se sentir honrada, porque eu entreguei algo nas mãos dela, que ela precisava cuidar. Só que aí a Rita, ela tem um indicador no caráter dela, que não é um indicador tão preocupado assim. Ou talvez ela é um pouco desligada. E ela esqueceu que na casa dela ela tem cachorro, né? Ela esqueceu que os cachorros, às vezes, eles entram dentro de casa. E ela, atarefada, chegou na casa dela e colocou o óleo em cima do armário. E pensou, depois eu tiro dali. E foi aos afazeres. E esqueceu do óleo. Nesse primeiro momento, ela recebeu o óleo, ela disse, meu Deus, como eu sou importante, ela confiou a mim. E já foi daqui até a casa dela traçando um plano para cuidar desse óleo. Só que quando ela chegou na casa dela, que ela botou o pé, ela se deu conta da realidade da vida dela. Dos afazeres domésticos. E assim somos nós. Quando a gente vem para dentro da casa do Senhor, e a gente consegue se conectar com a presença de Deus, a gente até esquece de tudo que está lá. E a gente sai como a irmã Rita, a irmã Ana, orava aqui. Senhor, essa palavra foi tão boa que enquanto eu vou no caminho, eu vou meditando, ela vai ficando dentro de mim, e eu vou pensando, meu Deus, eu vou pôr em prática tudo isso que foi falado nessa palavra, e durante o caminho, passa um cachorro, me distrair com o cachorro, um pouco da palavra já foi, passa um carro, vem uma vizinha atribulada, começa a reclamar, e aí tu olha, meu Deus, olha aquela pessoa reclamando. Mas ela tem razão, porque o vizinho do lado também faz. E aí já perdeu um pouco.
E ela está com óleo. Ela já até esqueceu que está carregando o óleo. Quando ela chegou dentro de casa, ela olhou, louça na pia? Diz aí mais o que, gente? Louça na pia, roupa para lavar. O sol estava ali ainda, talvez era dia. O sol estava bom para estender a roupa. E aí, quando ela viu que o sol já ia se pôr, ela largou o óleo ali e saiu correndo para estender a roupa. A Rita fez por mal? Ela não fez por mal. Mas isso revela o caráter. Eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa. Eu vou daqui até lá com medo de virar esse óleo. Cuidando para que nada me distraia, porque eu estou com algo que alguém me entregou que é precioso. A minha atenção vai estar focada naquilo que eu estou carregando todo o tempo. E mesmo que alguém me distraia, eu vou aprender mecanismos e estratégias para lembrar daquilo. O Senhor nos deixou na Bíblia várias estratégias de como cuidar daquilo que Ele nos colocou nas mãos. Quando o Senhor fala da fidelidade daquilo que temos nas mãos, como um indicador de caráter, Ele está falando sobre isso. Sobre aquilo que eu fui formada desde pequena. Dos meus comportamentos humanos, que sim, eles vão refletir sobre como eu lido com as coisas do reino. A Rita chegou em casa, viu tudo isso, foi suficiente. Porque ela não tem a atenção massificada sobre aquilo que o Senhor entregou na mão dela, sobre aquilo que a gente entregou. Ela largou em cima do armário. No momento ela achou que estava seguro e pensou, vou fazer aquilo, volto e guardo. Aí ela passa pela frente. Quantas vezes em casa a gente faz isso com coisas? Vou passar lá e pego. Tu passa na frente, mulher olha tudo. Né? Passou o olho, tu já sabe o que tem. Mulher é assim. Ela viu, mas primeiro eu vou fazer, e assim vai. Assim a gente é também, às vezes, com o quê? O que acontece na nossa vida todos os dias e que acontece isso? A orar. Quantas vezes o Espírito Santo, às vezes, nos incomoda, e tu olha, tu lembra, e isso já diz de fidelidade, de um caráter fiel. Que quando a gente sabe do resultado que aquilo tem, eu vou ser fiel a este impulso do Espírito Santo e eu vou fazer. Aí a Rita deixou ali, o cachorro passou, caiu o óleo, virou o óleo no chão. Nós voltamos para a igreja. Eu fico imaginando como que a Rita passou esses dias sabendo, depois de virar no chão, não tem o que fazer. E aí, qual é a explicação que a gente vai dar de algo que foi confiado? Aqui eu dei um exemplo rápido sobre uma situação, mas que ela é real na nossa vida. E o indicativo de caráter e da fidelidade que tu tem, ele pode ser transformado. Eu posso vir de uma família onde a minha fidelidade às coisas pequenas, ela não era muito boa. Eu não tinha consistência de cuidar daquelas coisas, de ver a consequência de algo e não me preocupar, não aprender com as consequências. Eu vivi uma vida assim, mas existe uma palavra que diz que quando o Senhor ele entra na minha vida, por mais que eu não consiga em todas as situações, Ele me transforma, Ele me ensina. Esse versículo, ele nos lembra como é que lidamos com pequenas coisas. E eu fico imaginando, né, e você sabe disso, nós sabemos disso, que quando nós recebemos algo de Deus, e a palavra diz que cuidamos bem, Ele faz o quê? Transbordar. Ele faz aumentar. Se uma pessoa é descuidada, desonesta, negligente com coisas consideradas pequenas e insignificantes, como que ela vai ser com as coisas quando forem importantes? Isso que eu estou falando é para que a gente comece a prestar atenção nas pequenas coisas da nossa vida. Isso diz de comportamento humano, queridos. Deus, ele age no sobrenatural, sim. Só que se não moldarmos o nosso caráter... Trocar o microfone?
A palavra diz que devemos mudar o nosso caráter. E que quem transforma é Cristo. Só que Cristo, ele transforma sim, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Só que Deus, ele não vai contra a sua palavra, nunca. E a palavra diz que sim, vence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ele que transforma nosso caráter, se assim aceitar e desejar. Mas é necessário que ocorra essa mudança todos os dias, através de princípios bíblicos. Ele não muda de... Às vezes a gente pensa, meu Deus, foi de forma sobrenatural. E foi mesmo. Tem gente que o Senhor transforma, abre os olhos do dia e da noite. Só que a transformação de um caráter, ele leva um tempo. Porque é uma mudança. E o que a gente não se dá conta às vezes, e a Suzy está aqui para nos contar, que quando ele muda algo do dia e da noite, princípios bíblicos, princípios da palavra já estavam acontecendo, porque se eu for escutar a história eu vou saber, para que isso pudesse acontecer. Foi liberado o perdão, foi reconhecido Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu abri meu coração e disse, Senhor, eu quero experimentar de Ti. Eu me dei conta dessas pequenas fragilidades do meu caráter e comecei a criar estratégias para que essas mudanças acontecessem. Então, tudo é um processo de mudança. Quando a gente fala que quem é o templo do Espírito Santo e que põe em prática, é impossível eu não ver os comportamentos mudando na vida. É impossível eu não abandonar coisas e nunca mais voltar a fazer elas. É impossível que eu não queira transformar o meu caráter em Cristo. A Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou. E aí eu volto a falar, como pode uma pessoa descuidada, desonesta, por isso a gente fala dos frutos, né? E muito descuidada com pequenas coisas e coisas insignificantes, conseguir dar conta de coisas maiores. Ou projetos e propósitos do Senhor, ou vidas, ou talvez uma família. Como que a tua família vai ver Cristo em ti? Se pequenas coisas do dia a dia tu não consegue ser fiel. E tu não consegue cuidar com o cuidado que a irmã Ana deveria ter cuidado daquele óleo. Ter guardado dentro do armário, às vezes até fechado, trancafiado, porque se tem criança, a criança pode pegar para brincar. Né? Então, tudo isso a gente tem que prever. Outra coisa, quando a palavra diz assim, ó, se fores fiel no pouco, também serás fiel no muito. Se uma pessoa que demonstra responsabilidade e trata aquilo com honestidade e dedicação, é muito provável não vai acontecer. Que a qualidade dela começa a mudar, ela vai começar a ver o sobrenatural do Senhor agir na vida dela, e a fidelidade começa a se transformar em um hábito, e o coração dela começa a ser transformado não só nas coisas de Deus. Porque antes de fazer para as coisas de Deus, eu preciso aplicar nas áreas da minha vida. Tudo está interligado. Não existe algo que eu não faça na minha casa, no meu trabalho, na minha vida. Se eu não tenho zelo e cuidado com o meu trabalho, com a minha casa, eu não vou ter cuidado e zelo com as coisas do Senhor. Se eu não tiver comprometimento com algo simples que eu determinei, algo simples. Senhor, daqui para frente, Pai, eu vou todo culto, quarta e domingo. Eu me comprometo contigo. Aí não cumpre. Uma coisa simples, para mim é muito simples. A gente sabe que a gente luta com coisas espirituais, que o inimigo, a gente tem, todos nós temos afazeres importantes, né? Mas quando eu me comprometo com algo que é pequeno e eu não cumpro, eu estou dizendo e eu estou fazendo cumprir o que essa palavra diz em Lucas 16:10. Eu estou sendo injusto no pouco. E logo, eu também vou ser injusto no muito. Como eu vou viver o sobrenatural do Senhor?
Como eu vou viver aquilo que o Senhor me prometeu? Senhor, mas tu é fiel, a tua palavra se cumpre. Sim, ela se cumpre. E ela também vai se cumprir nisso. Porque a palavra diz, se tu és sim justo no pouco. Ah, mas em casa estou me fortalecendo, estou orando. É verdade que na casa da gente, eu oro na minha casa, eu jejuo, eu consagro. Às vezes é 2, 3 da manhã, ele levanta, o que tu está fazendo? Estou na casa andando, orando, porque o Senhor me chamou para isso. Eu vou perder as minhas horas de sono sim, mas eu vou ser fiel no pouco. Irmãs, é tão pouco, 10 minutos do nosso tempo, consagrando a nossa casa. Se tu fez um propósito com Deus de fazer isso todo o dia, não existe nada que possa te impedir de fazer esse propósito todo o dia. E quando a gente faz, a gente começa a modificar o nosso caráter. Porque o Senhor, Ele começa a modificar no mundo espiritual. Porque Ele disse, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, cuidastes do que eu te entreguei, foi comprometido. Por isso que a gente fala, né? A palavra do crente é sim, sim, não, não. Por quê? Porque está aqui dentro dessa palavra. Se eu estabeleci uma meta de que a partir de hoje, às vezes nem é para o mundo espiritual, mas a partir de hoje eu vou levantar 1 hora mais cedo para preparar o café da manhã para a família. É uma coisa simples. Mas num dia eu não estou tão bem, estou mais cansada. Hoje eu não vou. E aí todos os dias eu começo a repetir, e em outras situações eu repito mesmo, e isso também começa a se transformar num caráter. Por isso que o Senhor nos ensina a primeiro modificar quem nós somos. Então, essa noite eu quero te dizer, não espera que algo sobrenatural e num passe de mágicas vai fazer mudar quem tu é. Não vai se não tiver uma decisão, desde as pequenas coisas da tua vida física, cotidiana, que modifiquem o teu caráter, para que depois tu comece a aplicar com o Senhor. Quando eu comecei a fazer jejum, e que eu disse para Deus, eu não consigo fazer jejum, porque eu tremo, minha glicose baixa, e eu tinha todas as justificativas. O Senhor falou comigo sobre esta palavra. E eu entendi sobre essa transformação de caráter. E eu disse, Deus, eu não posso dar um passo maior que a minha perna. Meu corpo tem sintomas físicos. E o que eu fiz? Eu comecei a entender o que aquilo ia modificar em mim. Eu não conseguia fazer 12, 14 horas. O que eu fazia, irmãs? Eu fazia 9. Depois eu comecei a fazer 10. Depois eu comecei a fazer 11. Eu já fiquei 5 dias em jejum completo, só de água. Por quê? Porque a gente começa a estabelecer, e a gente, além de mudar o nosso caráter, tu aprende a mudar o teu corpo, o teu interior. Na psicologia a gente diz que para mudança de comportamento é necessário, para que se transforme em um hábito e modifique o caráter, que tu fique pelo menos 5 a 10 dias, dependendo do comportamento, repetindo o mesmo hábito. É impossível ter modificação de caráter e ser fiel no pouco, se a gente não modifica as pequenas coisas. É sobre isso que essa palavra está falando. Porque o tempo todo o Senhor fala em uma transformação de caráter. Em fidelidade, aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Se o Senhor colocou nas tuas mãos um trabalho, e é sobre isso, tu tem que ser dedicado naquilo que tu está fazendo. Mesmo que muitas vezes tu te sinta mal pago, insatisfeito, injustiçado, que as pessoas te tratem mal, ainda assim, tu tem que ser comprometido, fiel, e de novo fazer se cumprir essa palavra, ser fiel no pouco. Eu entendi essa palavra durante muito tempo errado, queridos. E aqui tem um estudo completo, aqui eu fiz várias ligações com outras palavras. E eu fiz várias conexões com outros textos bíblicos. Eu vou só citar, porque eu quero que vocês entendam, e talvez num outro momento eu traga ela completa. Mas esses 2 pontos sobre este versículo é muito importante que a gente saia daqui sabendo. Primeiro, a fidelidade como indicador de caráter. Não é a fidelidade como amor de Deus. Eu não sou fiel a Deus só porque eu amo a Ele.
E até um tempo atrás eu me perguntei, Deus, tu é fiel a nós ou tu é fiel à tua palavra? E eu comecei a meditar sobre isso, comecei a buscar textos bíblicos. E eu entendi que as duas coisas. Porque Deus, ele só é fiel a nós quando nós estamos firmados na palavra e comprometido com o propósito. Agora sim, Deus, porque ele não vai contra aquilo que ele determinou e contra a palavra. E vai ser sempre. A palavra diz que essa palavra duraria séculos dos séculos. Que tudo muda, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. E ele é fiel a isso. Então, querido, se a tua vida está firmada sobre uma palavra, o Senhor, ele vai mover céus e terras para que essa palavra se cumpra. E ele é fiel a ti, quando tu está sendo fiel a ele e firmado nessa palavra, que é edificada na rocha. Agora, se tu for infiel e injusto, essa é a palavra que eu gostaria de usar aqui. Injusto com o pouco que Deus colocou nas tuas mãos. A palavra diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu chamado, propósito, enfim. Mas todos nós que andamos segundo o coração de Deus e aquilo que o Senhor chamou, se todas as coisas cooperam, até as ruins nós devemos ser fiel e cuidar. Porque até isso foi o Senhor que nos colocou nas mãos. E quando somos infiéis, nós também somos injustos com Deus. Amém? Olha só, eu quero deixar essa palavra aqui final, que fala sobre a fidelidade. A fidelidade, ela é um fruto de um coração que valoriza a responsabilidade daquilo que o Senhor nos entregou. Em Mateus 12:34, quando ele fala assim, raça de víboras, como podeis vós, sendo maus, dizei coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas de seu bom tesouro. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Ser fiel no pouco, um fruto de um coração que valoriza a responsabilidade e a honra, diretamente sobre a fidelidade no pouco. Esse é um princípio fundamental que sustenta essa palavra. E eu volto a dizer, outro dia a gente falava sobre os frutos do Espírito. E eu falava e bati muito na tecla sobre as evidências na vida de um cliente sobre o fruto do Espírito. E as nossas ações e as nossas palavras são um reflexo do nosso interior. Então, querido, essa noite, decida ser fiel no pouco. Olha de novo para as tuas mãos. Agora eu quero que tu olhe com os olhos da fé. Rita, nas tuas mãos, eu vejo várias pessoas. E eu não estou falando de pessoas dentro dessa casa, dessa igreja. Mas pessoas que passam pelo teu lado. Que olham a tua casa. Que são observadores da tua vida e do Cristiano. Cristiano, nas tuas mãos eu vejo os teus filhos. Que outro dia que tu orava. E com o coração pedindo perdão pelo passado. Tu profetizou sobre o futuro. Eu vejo isso nas tuas mãos. E a gente sendo fiel no pouco, a gente vai dizer, Senhor, é passo de formiguinha. Eu vou mudar pequenas coisas. E eu vejo vocês fazendo essas pequenas coisas. Eu vejo vocês sendo fiel no pouco. E eu vejo também nas mãos de vocês, não só esse óleo aí, Rita, que eu te entreguei. Mas eu vejo nas mãos de vocês muitas coisas. Eu vejo grandes coisas.
continuem sendo fiel naquilo que vocês hoje veem como pouco. Porque a palavra diz, e eu creio nessa palavra, que sobre muito o Senhor nos colocaria. E não é sobre muito na obra, não. É sobre muito na tua vida financeira, é sobre muito na tua vida familiar, é sobre muito nas tuas emoções e na tua cura. É sobre muito dentro da casa de Deus. E naquele grande dia o Senhor vai perguntar o que tem nas mãos, Neneca. Será que o Senhor vai te chamar de Neneca? Ou Marilane? O que tem nas mãos? O que fizestes com o que eu te entreguei? Aquele dia, aquela vizinha que passou por ti, e que tu estava extremamente atribulada, e que o Espírito Santo de Deus, mesmo atribulada, que grita aos nossos ouvidos, te disse, abraça ela e fala uma palavra. Ela nem vai dar bola. Não foi fiel no pouco. Suzy, teus netos que tu abraça às vezes com amor, com carinho, a gente não precisa pregar a palavra, mas que hoje eles olham para ti e dizem, nossa, vó, como tu tá diferente. Tu tá tão amorosa, tu tá tão querida. Ela está sendo fiel no pouco. Que a gente possa mudar os nossos hábitos e ter nesse texto, era um estudo, tá? Tem muita palavra aqui ainda. Se o Senhor quiser, eu vou ainda trazer ela aqui. Que a gente possa, a partir de hoje, modificar nosso caráter. E determinar pequenas coisas. Para o nosso corpo Amém. Físico, quando a gente vai para a academia, quando o instrutor diz para a gente assim, eu quero ficar musculoso, o que ele vai te dizer? Ele vai te dizer, então, levanta aqui 100 quilos? Não. A gente não modifica caráter e comportamentos do dia a dia com grandes projetos. O Senhor tem grandes projetos, mas a gente precisa começar no pouco. Eu não consigo orar, irmã Lise, todos os dias. Eu oro às vezes 1 ou 2 vezes na semana. E eu não consigo ficar mais que 20 minutos orando. O que eu vou fazer? Não, irmã, tu tem que orar no mínimo 2 horas por dia. Não. Isso é sofisma. Quem não está acostumado não vai conseguir. O que eu tenho que fazer? Senhor, a partir de hoje eu faço um propósito contigo. A partir de hoje eu vou orar 5 minutos. Todos os dias. Determina até um horário. Porque se tu determinar um horário, e se tu ficar deixando para depois, não vai acontecer. Amanhã tu vai querer orar 10. Na próxima semana tu vai querer orar 20. Mas não deixa nada impedir esse propósito. Meus irmãos queridos, isso é ser fiel no pouco. Eu não consigo jejuar. Jejua 2 horas. Tira alguma coisa na primeira semana que tu gosta muito. Na segunda semana tira outra. Aí volta a comer, na próxima semana fica 3. E é assim que a gente modifica o caráter. É assim que a gente mostra para o Senhor que eu tenho fidelidade com pequenas coisas. Se eu estabelecer metas e aumentar a minha régua acima do que eu faço hoje, é inalcançável. Sabe o que vai acontecer, querido? Tu vai te frustrar. E aí tu não vai ver mudança, tu vai achar que tu não consegue e não consegue mesmo. Ninguém consegue ir para a academia, treinar o corpo. O Senhor nos ensina disso de várias formas na sua palavra. Por isso que a palavra diz, seja fiel no pouco. Que quando Ele te colocar no muito, e Ele vai colocar porque é promessa. Tu não vai sair do pouco para o muito. É uma escada, é gradual. Porque quando tu chegar no muito, tu já vai estar tão acostumado que nem vai parecer muito. Tu vai querer mais e mais e mais. Assim é estar na presença de Deus. Quando eu começo a entrar na presença de Deus, eu almejo aquilo todo dia. E aí não vai ser mais uma imposição do teu caráter, uma modificação que tu precisa ser, mas vai ser necessidade. Porque tu já te moldou a tal forma que tu não consegue mais ficar menos de 30, 40 minutos orando. Então determina pequenos começos. Pequenos começos. Não traça metas grandes porque tu vai te frustrar. Eu sei porque eu já me frustrei. E eu disse, Deus, eu estabeleço. Mas é tão pouco, irmã Lise, que hipocrisia, 5 minutos de oração.
É muito. É muito. A viúva deu só aquelas... O Senhor honrou porque disse, e ela deu de coração, a oferta dela foi maior. Essa semana o pastor falou sobre a oferta de Caim e Abel. Se a tua oferta, ela é sincera diante do Senhor, e o teu sacrifício, ele é sincero, o Senhor recebe, se alegra, te prospera, Ele vai te edificar, Ele vai te transformar em uma pessoa renovada, para que no próximo dia, na próxima semana, ou até no próximo mês, tu consiga ficar mais tempo. E nunca mais sair, porque quem cria um caráter de busca, de adoração, não consegue ficar longe da presença de Deus. Porque primeiro tu transforma o hábito, depois aquilo se transforma um caráter. E aí o teu caráter não é mais um caráter infiel. E aqui a gente sabe da parábola dos talentos. Querido, essa noite eu quero te incomodar a isso. E eu quero te lembrar de uma palavra. Vocês lembram de Naamã? Vocês conhecem a palavra? Naamã queria muito ser curado da lepra. Ele era um general e escondia atrás daquela armadura de fortaleza. Muitas vezes nós estamos assim quando viemos para a igreja e lá na nossa casa a gente não tem intimidade com Deus. A gente está ali atrás daquela armadura escondendo. E eu quero pular da parte toda da história de Naamã para o fim. Quando o servo diz para ele, Senhor, meu Senhor, se o profeta te pedisse algo muito maior, tu não o faria? Se tu tivesse a certeza da cura? E ele, claro que eu faria. E por que tu não faz algo simples? Que é lá tomar banho. Naamã se despiu do orgulho, se despiu da vaidade, entrou através dessa palavra. Então, querido, nessa noite eu quero te dizer, se o Senhor está te pedindo algo pouco, algo simples, que tu sabe que a palavra diz que tem um resultado. Ana, é simples, Ana, não é complexo. Aleluia. Não traça metas tão grandiosas para a tua vida, minha irmã. Começa no pouco, no dia após dia. O Senhor transforma o nosso caráter no dia após dia, queridos. Te coloca de pé. Eu quero ler para ti um texto. Eu sei que já se passou a hora. E muito. E eu quero te falar sobre isso lá no fim. A palavra diz em Apocalipse 2:10. Preste atenção. Que aqui tem uma revelação profunda sobre esta palavra. De ser fiel no pouco, de transformar o nosso caráter. A palavra diz o quê? Que no reino dos céus é tomado por esforço. Esforço. Apocalipse 2:10. Preste atenção. Nada temas das coisas que hás de padecer. A gente está falando em Apocalipse. Mundo caótico. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulações por 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Este versículo, ele exorta, ele nos ensina sobre a fidelidade a Deus. Se eu não conseguir ser fiel naquilo que o Senhor me entregou nas mãos, sendo pouco, como vai ser naquele grande dia? Quando Satanás, e eu não estou falando do teu dia a dia, que às vezes uma louça na pia, uma casa bagunçada, uma tribulação momentânea te dá total incredulidade no Deus que a gente serve. Eu estou falando daquele grande dia que a palavra diz que vai acontecer. Satanás vai lançar na prisão, vai te atormentar, e lá tu vai ficar 10 dias. Mas se for fiel, é promessa, até a morte, eu te darei a coroa da vida, a coroa da vitória.
Queridos, aprendam a sacrificar no pouco, enquanto é confortável. O pouco é confortável. Coloca a mão no teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala comigo aqui essa noite, que eu quero fazer junto. Senhor, meu Deus e meu Pai, a partir de hoje, repete comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, a partir de hoje, eu declaro sobre a minha vida que eu serei fiel naquilo que Tu me entregou. Me ajuda, Deus, a mudar o meu caráter. Me ajuda a perceber aquilo que eu preciso fazer, Deus. Me ajuda, Senhor, quando o diabo, o Satanás vier me tentar com dardos inflamados, eu possa mostrar para ele que esta palavra diz que se formos fiéis, ele fugiria de nós. Deus, como eu posso ser fiel no muito, se sobre o pouco hoje Tu estás me colocando e eu não estou conseguindo, Pai. Senhor, enche a minha vida esta noite, e que eu possa levar, Senhor, um ânimo novo a partir desta palavra para minha casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória ao Teu nome, Aleluia, Jesus. glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Tu és grande, Deus. Obrigada pela Tua palavra, Pai. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. É verdade, Deus. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, querido, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Querido, essa diga, noite, Senhor, se tu queres fazer uma nova aliança com Deus, estabelece um propósito aqui diante do altar. Se essa palavra te incomodou, se o Espírito Santo de Deus te trouxe lembranças de propósitos que tu não cumpriu porque tu estabeleceu uma régua muito alta, eu quero te convidar a vir no altar do Senhor e fazer uma aliança com um novo propósito, e que esse propósito venha a ser cumprido, e a partir dele muitos frutos virão. Vem, querido, vem para o altar do Senhor. Vem, coloca aqui no altar e deposita a tua semente. Deposita a tua semente de comprometimento com Deus. Declara que tu vai ser fiel no pouco. Estabelece uma meta. O Senhor e o reino dos céus, ele é movimentado por metas. Cada vez que damos um passo no mundo físico, o mundo espiritual se movimenta em nosso favor. Aleluia, Jesus. Vem, Senhor, e enche nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus estou orando e clamando. Senhor, eu oro agora pela vida dos teus filhos, Pai. Vem, Senhor. Eu declaro, Senhor, que não faltará semente na em sementeira, nome de Jesus, eu profetizo. E que essa sementeira, Pai, vai produzir muitos frutos. E que, Senhor, hoje aqui, caráter serão transformados, para que possamos, Senhor, ser fiel naquilo que Tu nos entregou, Pai. Que as nossas mãos estejam cheias dos Teus dons. Senhor, que a gente possa cuidar daquilo que Tu nos confiou, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Jesus.
Glória a Deus, Glória em nome ao de teu nome, Jesus. Amém, igreja? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Como igreja, Senhor, nós entregamos nossa vida no Teu altar. Senhor, como é difícil, Senhor, ser fiel a Ti, Senhor. Porque muitas vezes nós dizemos, Senhor, quando a coisa for grande vai melhorar. Quando eu tiver bastante dinheiro eu vou poder ofertar. Quando eu tiver bastante tempo em casa eu vou poder buscar mais. Quando tiver mais pessoas para ir comigo eu vou estar junto. Querido, se a gente não consegue ser fiel no Senhor, nem no pouquinho que a gente tem, querido. Eu não consigo ser fiel nas orações. Eu não consigo ler a palavra de Deus, mesmo com o tempo que eu tenho. Se eu não consigo nem ofertar na casa do Senhor, mesmo com pouco que Deus me dá. Se eu não conseguir influenciar nem as poucas pessoas que Deus coloca na minha vida, como que um dia Deus vai me usar nas grandes coisas, querido? Então, amados, em nome de Jesus, que você comece na tua casa. Comece a ser fiel ao seu companheiro, ao seu marido. Comece honrando a tua esposa. Querido, comece separando um tempo melhor para Deus, querido. Separe melhor o teu tempo. Querido, oferte na casa do Senhor. E amados, não estou falando sobre... porque a igreja tem até, parece que é até pecado falar sobre dinheiro. Mas, meu querido, começa a ofertar. Meu Senhor, eu vou ofertar na casa do Senhor. Eu vou ofertar meu tempo. Eu vou ofertar na minha vida. Que nem a gente falou, é quarta e domingo, querido. Aí as pessoas vêm domingo na igreja. Eu não vou na quarta porque eu não tenho tempo. Será, querido, que a gente não consegue ter tempo para vir na casa do Senhor na quarta-feira buscar o Senhor? Meus amados, que a gente possa ser fiel no pouco, para que a gente veja o muito de Deus alcançando a nossa vida. Tem uma historinha, nossa, irmãos, tem que encerrar o culto. Tem uma historinha que fala do Colgate, eu não sei se é verdade, mas tantos falam que a gente acaba repetindo, que o dono da Colgate, ele é servo de Deus, e ele dizimava tudo aquilo que ele recebia, né? E não tem como não falar de finanças, mas eu quero que você entenda. E ele ofertava os 10%, só que Deus abençoava tanto ele, que ele começou a aumentar para 20%. E Deus fazia crescer ainda mais, ele começou a dar 30%, 40%. No fim, querido, ele ficava só com 10% daquilo que Deus dava, porque Deus dava tanto, que ele não sabia mais o que fazer com aquilo, que ele começou a ofertar 90% para a obra do Senhor. Agora imagina trazendo isso para a tua vida. Você começa a ofertar 10% do teu tempo para o Senhor. Você começa a ofertar 20% da tua vida para o reino de Deus. Querido, daqui a pouco tu está dando 90% da tua vida, do teu tempo, da tua disposição para o reino. E Deus está acrescentando em alegria, em realização, em paz. Irmãos, como é bom se envolver com o reino, tia. Eu brincava aqui que quando eu me converti, querido, eu queria estar na igreja todos os dias. Todos os dias. Eu tinha prazer de estar na casa do Senhor. Por que às vezes a gente vai ficando mais velho na fé, a gente vai perdendo esse prazer, né? Então, meu amado, em nome de Jesus, que nós possamos ser fiel em tudo aquilo que Deus tem nos dado. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos encerrar. Sábado, querido, sábado. O que nós vamos ter sábado aqui na igreja? Irmão, vamos estar das 9 da manhã até as 18. Eu nem sei como é que vai ser isso aí, se a gente vai fazer uma escalinha, se eu vou ficar o dia inteiro, eu não sei. Mas vamos estar aí, às 9 horas da manhã. Eu imagino que eles vão chegar mais cedo, né? Mas a partir das 9 começa. Assim, querido, você que não deu o seu nome de... Querido, ainda tem vaga. Eu acho que a gente ainda tem umas 15 vagas, querido. A gente ainda tem 15 vagas. Olha só, conhece alguém, Ana, que precisa fazer oftalmo? Aquela criançada toda, ninguém quer fazer? Tu já avisou? Tu falou com o Douglas lá? O Douglas vai vir? Pois é, olha aí, oportunidade. Oportunidade não é nem pelo reino, é para a vida dele mesmo, né? Pô, fazer um exame, isso é tão caro lá fora, querido. Eu, por causa de um exame desse, fiquei cego. Se eu tivesse feito, eu não tinha ficado cego. A minha retina estava descolando. Esse exame que a gente vai fazer aqui, a retina no fundo, uma foto do fundo do olho, vai tirar e vai ver como é que está a tua retina. Se eu tivesse feito um exame desse, eu tinha detectado que estava descolando e não tinha ficado cego, querido. Olha como é que é importante, né? Então, amados, a gente vai orar. A gente vai lá. Israel, desce aí. Deixa tocando aí no fundo aí o negocinho. Então, assim, ó, importante. Então fala, ó, tem 15 vagas ainda. É um absurdo. Um bairro desse aqui, eu tenho certeza que tem um monte de gente que precisa. Poste. Ó, eu dei prioridade para os da fé, mas eu creio que os da fé todos já deram o nome. Se não deu, foi porque não quis. Então, querido, convida teu vizinho, bota, tem grupo aí da comunidade, coloca. Eu já vou encerrar, amor, porque senão a gente fica assim. Então, assim, ó,
coloque lá no grupo, tem 15 vagas ainda. E o rapaz falou assim, ó, que de repente se passar não tem problema, eles dão um jeito, tá bom? Então vamos lá.